Alguma vez você já se sentiu um completo fracasso na sua fé? Já prometeu a Deus algo no calor do momento e poucas horas depois traiu sua confiança de forma vergonhosa? A verdade é que a maioria dos cristãos esconde uma dor profunda, a de não conseguir ser o santo que a igreja espera. Você está cansado de se sentir o Judas do seu grupo, vivendo entre o desejo de servir e a inevitável queda? O que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga a sua vida espiritual. A Bíblia guarda um segredo poderoso. A história dos 12 discípulos de Jesus Cristo não é sobre heróis perfeitos, é sobre 12 homens comuns, falhos, quebrados, ambiciosos e sim, até mesmo traidores, que foram chamados para a missão mais impossível da história. Eles eram você, e a jornada deles prova que Deus não te usa apesar da sua imperfeição, mas sim através dela. Atenção, se você tem um temperamento explosivo, se vive cheio de dúvidas ou se carrega a dor de um erro que te faz sentir cancelado por Deus, você tem uma urgência. Você precisa ficar até o final deste vídeo, porque hoje vamos te entregar a fórmula espiritual baseada em contos religiosos e baseados na Bíblia para transformar a sua maior fraqueza no seu maior poder. Muitas pessoas assistem aos nossos vídeos e recebem essas chaves transformadoras, mas 9 em cada 10 não estão inscritas no canal. Se você acredita no poder da Palavra de Deus e quer receber conteúdos que te tiram do piloto automático espiritual, inscreva-se agora e ative o sininho. Não perca a chance de transformar sua vida para sempre. Fique até o fim, porque a história desses 12 homens não é apenas um registro antigo, é o mapa que vai te guiar para fora da culpa e para dentro do seu destino eterno. Você é um desses 12. Qual deles? A resposta virá agora e ela é crucial para o seu futuro. O destino de homens comuns. Os 12 homens comuns, chamados para o impossível. E aí, meu amigo? Que bom ter você aqui nessa jornada, viu? A gente vai mergulhar em uns contos religiosos que são o puro suco da transformação humana. Sabe aquela história de que Deus só usa gente perfeita? Esquece. A verdade, a gente vê nos 12 caras que Jesus escolheu. Antes de tudo, eles eram só homens, pescadores brutos, cobradores de impostos odiados, gente comum, cheia de falhas que, cá entre nós, parecem muito com as nossas. Eles eram confusos, frágeis, uns até meio quebrados por dentro, cheios de contradições que a gente esconde no dia a dia. Mas, olha só que coisa mais linda. Quando o mestre lhes disse, segue-me, a história desses sujeitos deixou de ser só a biografia de um pescador qualquer da Galileia e se tornou de uma hora para outra parte da história eterna. É impressionante como um simples convite muda tudo, né? E o mais bacana de estudar esses contos religiosos baseados na Bíblia é perceber que a narrativa bíblica não está nem aí para glorificar heróis intocáveis, tipo aqueles personagens de cinema que nunca erram. Pelo contrário, ela mostra o circo que era a vida desses 12 antes e durante a caminhada com Jesus. Eram caras que brigavam por quem ia sentar à direita e à esquerda do mestre, Lucas 22, 24, que dormiam na hora da agonia no Getsêmani, Marcos 14, 37 e 41, e que viviam tropeçando nas próprias convicções. A obra de Deus, meu irmão, não se constrói na perfeição, mas sim nas falhas, nas quedas e principalmente nas redenções. É ali, naquele ponto de quebra, que a graça se manifesta de um jeito que a gente pensa, meu Deus, isso só pode ser Ele. É reconfortante saber que Deus usa o nosso estrago para fazer a sua obra, não é mesmo? Pois é, a gente vai ver agora uma sequência de 12 mini-contos religiosos entrelaçados, onde a gente vai espiar de pertinho cada um desses discípulos. Não vamos só ver o que eles fizeram, mas o que eles sentiram. O narrador aqui vira um observador íntimo. A gente vai sentir o medo na espinha do Pedro, a ambição no olhar do Tiago e a desconfiança do Tomé. A jornada deles é um espelho. Vai nos mostrar as escolhas que fizeram, os erros que cometeram e, principalmente, o preço que pagaram para seguir aquele que não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Seguir o Mestre nunca foi fácil e a gente precisa entender que o discipulado exige uma renúncia diária. A gente vai desvendar esses dramas humanos que estão tão firmemente baseados na Bíblia. A ideia, no final das contas, é que você enxergue a si mesmo em cada uma dessas histórias. Pensa comigo, se o chamado de Jesus fosse só pra gente super espiritual, o que seria de nós, meros mortais, que vivem lutando para dar conta do dia? Que nada. O chamado é para quem está no campo, na cozinha, na oficina,
no escritório, para quem está vivendo a vida de forma real. Esses 12, no fundo, são um convite para pararmos de criar desculpas. Não importa quão confusa, quanto errada ou quão fraca esteja a sua vida espiritual hoje, o Mestre está te chamando para transformar o seu ordinário em extraordinário. Isso não é só história, é um manual prático de como a fé transforma a gente de dentro para fora. Então bota o cinto, porque a nossa jornada está só começando. A gente vai começar com um cara que era uma explosão. Pedro, o homem que sempre falava antes de pensar, o líder nato, mas com o coração instável. Presta bem atenção na história dele, porque ela é um baita ensinamento pra gente que é meio impulsivo na fé, sabe? A história do Pedro não é só sobre liderança. É sobre cair feio e ter a chance de levantar de novo com a ajuda do Mestre. É isso que nos ensinam esses contos religiosos, baseados na Bíblia de forma tão tocante. Vem comigo que a gente vai ver de perto como um simples pescador se tornou uma rocha. Pedro, o homem que caiu e levantou. Pois é, meu amigo, como te falei, o primeiro dos nossos contos religiosos baseados na Bíblia nos apresenta Simão, que Jesus, com seu toque especial, carinhosamente apelidou de Pedro, ou seja, rocha. Eita, homem intenso. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar parada, que está sempre na frente dando a cara à tapa? Esse era Pedro. Ele era um líder nato, impulsivo que só vivia com o coração na mão. Era o cara que, vendo Jesus andar sobre as águas, não pensou duas vezes. Manda-me ir ter contigo. Mateus 14:28. Olha só a fé e a coragem desse sujeito. Mas ao mesmo tempo, era o mesmo que, num piscar de olhos, começava a afundar ao tirar os olhos do Mestre. A história dele nos ensina que o impulso pode ser uma bênção, mas também um perigo, dependendo de onde a gente coloca o foco. O grande drama de Pedro, e isso toca a gente de um jeito que você nem imagina, é a instabilidade do coração. Ele prometeu fidelidade eterna, jurou que morreria por Jesus. Mateus 26:33-35. Quem nunca prometeu algo para Deus no calor do momento, né? O problema é que a gente não se conhece de verdade, e o Mestre, que nos conhece mais do que a gente mesmo, tentou avisá-lo. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Lucas 22:34. A gente lê isso e pensa, como ele pôde? Mas a verdade é que, na pressão, no medo da perseguição, Pedro cai de uma forma vergonhosa, usando até palavrões para disfarçar que era um seguidor de Jesus. Lucas 22:54-62. É um dos contos religiosos mais honestos sobre a fragilidade humana. Mas segura essa, a história de Pedro não termina no som daquele galo cantando. Que bom, né? Porque pra gente também não tem que terminar nos nossos fracassos. O narrador nos leva para o que considero o momento mais restaurador de toda a narrativa, o encontro íntimo com Cristo ressuscitado à beira da praia, com peixe assado e pão, um cenário bem simples e cotidiano. João 21:19. Jesus não o humilhou, não o repreendeu, apenas perguntou 3 vezes: tu me amas? A cada negação do passado, uma pergunta de amor. A vergonha que o consumia se transformou em missão. Ele não só foi perdoado, como foi reafirmado: apacenta as minhas ovelhas. Isso não é só perdão, é restauração de propósito. É uma das lições mais profundas que encontramos nesses contos religiosos baseados na Bíblia. O ponto da sua maior queda pode se tornar o ponto da sua maior ascensão. A lição prática para você, meu amigo, é essa: quando a gente quebra, tem que chorar, sim, mas não pode parar de pé. A dor do arrependimento é o motor da mudança. Pedro, depois de chorar amargamente, Mateus 26:75, aprendeu a lição. Ele parou de confiar na sua própria força e passou a depender inteiramente do Espírito Santo. É por isso que, lá em Atos, o vemos liderando com uma coragem que não era mais dele, mas de Deus. Atos 2:14-41. O quebra-cabeça da sua vida, quando entregue a Deus, é remontado com mais firmeza. Se você se sente um líder, ou se simplesmente vive com o coração em montanha-russa, anote isso: quebrar, chorar, recomeçar e liderar. A verdadeira liderança nasce da humildade de quem já caiu e foi levantado pela graça. E a vida de Pedro segue nos ensinando. Ele se tornou a pedra fundamental da igreja. Mateus 16:18. Pregando com ousadia e curando em nome de Jesus. Mas para chegar nisso, ele precisou entender que não era sobre o quão forte ele era, mas sobre a força daquele que o chamou. A história dele é um acalento para todos nós que, volta e meia, estragamos tudo. Se você quer saber mais sobre a beleza de servir nos bastidores, sem precisar de holofotes, prepara o coração, porque o próximo discípulo
é um mestre nisso. Vamos conhecer o irmão de Pedro, o homem que fazia a coisa mais importante e nunca aparecia por causa dela. André. André, o discípulo que não aparece, mas transforma. Que jornada, hein, meu amigo? Depois da tempestade e restauração de Pedro, a gente chega na história de seu irmão, André. E aqui, a lição é completamente diferente, mas igualmente vital. Dentre os nossos contos religiosos baseados na Bíblia, André é o cara da influência silenciosa, sabe? Ele nunca está no centro das atenções. Quando Jesus está fazendo um sermão bombástico ou operando um milagre estrondoso, André dificilmente está lá no pódio. Ele é o homem que trabalha nas beiradas, nos bastidores. Enquanto Pedro era a voz que ecoava, André era o sussurro que ligava as pessoas ao mestre. É a personificação da humildade em ação. O legado de André, e isso é o que o torna tão especial, não é a fama, mas o impacto. Ele é o levador de pessoas. Pensa comigo, o primeiro ato registrado de André depois de conhecer Jesus é ir correndo chamar o irmão Pedro. Achamos o Messias. João 1:40-42. Sem esse convite discreto e sincero de André, talvez não tivéssemos o grande apóstolo Pedro. Ele traz o irmão e depois sai de cena. Depois é ele quem traz o garoto com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, o que resulta na multiplicação que alimentou mais de 5.000 pessoas. João 6:8-9. Ele apresenta o pouco que tinha, dá um passo para trás e permite que Jesus faça o milagre. Ele não quer crédito, ele quer que as pessoas cheguem até Jesus. A narrativa da vida de André nos mostra o quão poderosa pode ser a discrição no reino. Ele era um evangelista silencioso, sempre trazendo amigos, familiares, até mesmo alguns gregos curiosos que queriam ver Jesus. João 12:20-22. O que ele fazia, no fundo, era preparar a mesa, acender a luz e depois elegantemente sair do caminho para que o mestre fosse a única atração. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente peca por querer ser o centro das atenções quando nosso papel deveria ser simplesmente o de um conector? Esses contos religiosos nos fazem refletir sobre onde colocamos nossa energia. André nos ensina que a maior glória não está em ser visto, mas em apontar para o único que realmente merece ser visto. E aqui vai um ensinamento prático e bem direto, meu amigo. A vida espiritual não é uma competição por palcos. Você não precisa ter o carisma de Pedro ou o intelecto de Paulo para ser um agente de transformação. O chamado de André é para todos nós que podemos agir na esfera da nossa influência cotidiana. Quem é o seu Pedro, que precisa ser apresentado a Jesus? Quem é o menino com os pães que tem pouco, mas se for colocado nas mãos certas, pode alimentar multidões? Se você sentir que não é bom o suficiente para o grande chamado, lembre-se de André. Ele não tinha fama, mas tinha a fé e a atitude de quem leva a mensagem para frente, porta a porta, coração a coração. A oração dele, com certeza, era um pedido contínuo para que a vida dele fosse uma ponte para Cristo. Sabe, a influência silenciosa de André é o que faz a igreja crescer de verdade. Ele nos prova que o verdadeiro legado não é medido pela quantidade de aplausos, mas pela profundidade das transformações que geramos no anonimato. A Bíblia pode ter pouco sobre ele, mas o impacto de suas ações está em toda a história do cristianismo. Que coisa linda, né? Ele desaparece discretamente depois de fazer o que era preciso. E por falar em intensidade, a gente vai sair do silêncio de André para o estrondo de 2 irmãos que Jesus apelidou de Filhos do Trovão. Prepara-se, porque o próximo dos nossos contos religiosos, baseados na Bíblia, vai nos mostrar como a ambição e o fogo precisam ser domados. Tiago, filho de Zebedeu, o fogo que foi domado. Agora, meu amigo, a gente vira a página e encontra um temperamento bem diferente nos nossos contos religiosos. Tiago, filho de Zebedeu. Esse é um dos irmãos que Jesus apelidou de Boanerges, que significa Filhos do Trovão. Marcos 3:17. Isso já te diz muito sobre a personalidade dele, não é? Tiago era intenso, explosivo, um homem de pavio curto e, para falar a verdade, com uma ambição que no início era até meio mundana. Ele não queria meias medidas. Quando estava com raiva, queria que descesse fogo do céu para consumir uma aldeia de samaritanos que rejeitaram Jesus. Lucas 9:54. Queria poder e queria lugar de honra no reino, sentado ao lado do mestre. Marcos
10, 35, 37. O Tiago que encontramos no começo do discipulado é um desafio para nós, pois mostra que mesmo em meio ao chamado, nossos velhos hábitos e desejos carnais insistem em nos acompanhar. A vontade dele de ter um lugar de destaque era tão forte que chegou a gerar ciúmes e indignação nos outros discípulos. E aqui está a grande lição, um tesouro que encontramos quando estudamos as vidas baseados na Bíblia. A convivência diária com Cristo é o único caminho para domar esse nosso fogo interior. Jesus não o rejeitou por ser ambicioso ou explosivo. Ele o incluiu e pacientemente começou a lapidar aquele trovão, ensinando que a verdadeira grandeza está no serviço e não no domínio. O narrador mostra como, gradativamente, o trovão de Tiago se transformou em coragem pura e cristalina. Aquele fogo que ele queria usar para destruir os outros foi redirecionado para queimar em prol do Evangelho. O Tiago que queria a glória do poder aprendeu que a honra verdadeira está na cruz e no sacrifício, e a prova final disso é contundente. Tiago se tornou o primeiro apóstolo a derramar o próprio sangue pela fé. Herodes Agripa o executou pela espada. Atos 12, 1-2. Ele aceitou o cálice do sofrimento que havia prometido beber. Marcos 10, 39. Mas que na época não fazia ideia do que significava. A aplicação prática para a gente, meu amigo, é fortíssima. Se você é um Tiago, alguém com muita paixão, muita energia, mas que às vezes a usa de forma errada, querendo impor sua vontade ou buscando reconhecimento, pare e reflita. Onde você tem direcionado seu fogo? A oração de Tiago deve ter se tornado: Senhor, redireciona minha paixão. Tira de mim essa sede por lugares de honra e me dá sede pela tua justiça. É uma lição central nesses contos religiosos. O temperamento forte não é um erro. O erro é não o submeter ao mestre. A intensidade que te faz querer mandar fogo do céu pode ser a mesma intensidade que te fará ousar em terras onde ninguém mais ousa pregar. A história de Tiago, filho de Zebedeu, é uma prova de que a nossa maior luta é transformar nosso desejo de poder em desejo de serviço. Ele nos ensina que o discipulado é, fundamentalmente, um processo de canalização de energia. O mestre pega a sua característica mais problemática e a transforma no seu maior trunfo para o reino. É uma das verdades mais transformadoras que encontramos baseados na Bíblia. E por falar em filho do trovão, seu irmão João tem uma jornada ainda mais radical, onde a paixão explosiva se transforma no amor que tudo suporta. Vamos mergulhar no próximo conto religioso para ver como o trovão pode se converter em ternura. João, do trovão ao amor. Que virada de chave, hein, meu amigo? A gente acabou de ver o Tiago, um dos filhos do trovão, e agora a gente se depara com seu irmão, João. E aqui reside um dos contos religiosos mais fascinantes e dramáticos. João, o discípulo que ficou conhecido como aquele a quem Jesus amava, João 21:20, começou a vida, acredite se quiser, como um sujeito temperamental, competitivo e, vá lá, um tanto ciumento. Ele não era diferente do irmão quando queria fogo nos samaritanos ou quando tentou reservar os melhores lugares no reino. Dá para imaginar que o apóstolo do amor era, no início, um turbilhão? O que a gente vê na trajetória de João é a prova cabal de que a gente não nasce pronto. A gente é transformado. A convivência com o mestre é a fornalha que nos refina. João, que antes queria fogo, aprendeu a linguagem do cuidado, da ternura e da profundidade que só o amor de Cristo pode dar. Ele estava ali, deitado no peito de Jesus, durante a última ceia. João 13:23. E pasme, foi o único discípulo homem que permaneceu ao pé da cruz, suportando a dor junto de Maria. João 19:26. Isso não é temperamento explosivo, isso é amor que suporta. É nessas pequenas atitudes que a gente percebe o quanto o discipulado moldou o caráter dele, tirando a competitividade e plantando a compaixão. Se você parar para pensar, a transformação de João é a nossa maior esperança, meu amigo. Ela nos mostra que não importa quão difícil seja o nosso gênio, se a gente se permitir ser amado e instruído pelo Mestre, a gente muda. E a Bíblia é clara ao nos dar essas lições baseadas na Bíblia. Anos depois, o narrador nos convida a acompanhar a velhice de João, já exilado, um homem simples que, depois de testemunhar a ressurreição, a ascensão e de ter escrito o livro mais misterioso do Novo Testamento, Apocalipse, só tinha uma coisa para dizer. Reza a lenda que ele, já bem velhinho,
só conseguia repetir: filhinhos, amai-vos uns aos outros. A lição prática aqui é profunda e bem direta. O amor não é só um sentimento, é uma linguagem que a gente aprende a falar, e a escola é Jesus. Se você tem dificuldade em perdoar, em ter paciência, em ser gentil, olhe para João. Ele pegou o coração dele, que era um campo de batalha, e deixou que a presença de Jesus o acalmasse. A oração dele deve ter sido a de quem clama por mais amor, mais do que por poder. E o resultado é o Evangelho de João e suas epístolas, onde o amor é o tema central. O amor não é o fogo que consome, mas o calor que transforma. Quer um exercício prático? Escolha uma pessoa que te irrita de verdade e no seu tempo de oração, que aliás não precisa ser complicado, pode ser simplesmente abrindo o seu coração a Deus, peça a Deus para te dar a capacidade de amá-la de forma incondicional. A história de João nos ensina que o legado final não é a profecia, nem o milagre, mas a capacidade de amar. Ele nos mostra que a espiritualidade mais profunda é a mais simples, é o amor, puro e simples, que ecoa na eternidade. No fim, o trovão se cala e o que fica é a ternura. Que coisa, não é? E agora, a gente vai conhecer um discípulo que nos desafia de outra forma. Vamos deixar a emoção de João de lado por um instante e dar um mergulho na razão, nas perguntas e nas estratégias. No próximo conto religioso, vamos falar sobre Filipe, o homem que sempre tinha uma pergunta difícil na ponta da língua. Filipe, o homem das perguntas difíceis. Olha só, meu amigo, que virada. Interessante a gente dá agora nos nossos contos religiosos. Saímos do apóstolo do amor e chegamos em Filipe, o tipo observador, o cético sutil. Sabe aquele cara que precisa calcular cada passo, que não aceita nada sem antes passar por um filtro de lógica e estratégia? Esse é Filipe. Ele estava sempre de olho, sempre contando, sempre questionando. Ele queria sinais. Ele precisava de explicações detalhadas. Quando Jesus diz que precisa alimentar a multidão, quem é o primeiro a calcular os custos? Ele mesmo. 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. João 6:7. É a pura racionalidade tentando entender o divino. O Filipe da Bíblia nos mostra que o discipulado não é só para quem tem fé cega. Pelo contrário, o mestre acolhe o homem que pensa demais. Jesus sabia que a racionalidade dele era um muro, mas era também um caminho. O mestre o desafiava sempre a enxergar além do óbvio, da lógica humana, do que os números podiam provar. A lição de Jesus para Filipe é um ensinamento crucial baseados na Bíblia. O reino não funciona com a nossa calculadora. Se você é um Filipe, sempre tentando entender o como, a grande revelação é que o como é com Deus. O nosso papel é dar o que, a fé, e deixar o milagre do como por conta dele. O momento mais emblemático de Filipe é na última ceia. Ele, com a simplicidade e a franqueza de um homem que busca a verdade, solta a pergunta que estava engasgada em sua garganta e na de muitos: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14:8. Puxa, que pergunta! Ele queria a prova final, a explicação derradeira, e a resposta de Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. João 14:9. É um toque, um carinho no ombro. Não é uma bronca, é um convite a olhar de novo, mas dessa vez com o coração. O racional precisa se render ao relacional. O narrador, meu amigo, nos mostra como, gradualmente, a mente racional de Filipe começou a aprender a confiar no invisível. A oração dele se transformou, deixando de ser um pedido por mais evidências e se tornando um clamor por mais intimidade. A grande aplicação prática para a gente é esta: não tem nada de errado em questionar. Dúvidas não destroem a fé, elas a aprofundam, desde que a gente traga as perguntas para a presença de Deus. O problema não é perguntar, mas parar na pergunta, sem buscar a resposta que só se encontra no relacionamento. Pense em como você pode traduzir sua fé para sua rotina, permitindo que a racionalidade sirva à crença, e não o contrário. A jornada de Filipe nos ensina que o intelecto é um presente, mas ele deve ser um servo, e não um mestre da nossa fé. A fé cristã não é anti-intelectual, mas ela ultrapassa a barreira do que podemos medir. O seu legado, embora discreto, é o daquele que precisou da prova e a encontrou na pessoa de Cristo. É um dos contos religiosos mais preciosos para o nosso tempo, onde o ceticismo
é a moeda. E por falar em sinceridade, o próximo discípulo nos traz uma lição incrível sobre a transparência total. Vamos conhecer Bartolomeu, o homem cuja sinceridade agradou a Deus de primeira. Bartolomeu, a sinceridade que agrada a Deus. Que bom ter você aqui. A gente mergulha agora em um dos contos religiosos mais curtos, mas com uma profundidade gigante. Bartolomeu, que muitos estudiosos identificam como Natanael. E o que faz esse homem ser especial é a sinceridade dele, a transparência radical. Sabe aquela pessoa que você sabe exatamente o que está pensando, porque ela não tem filtro nem jogo de cintura? Esse é Natanael. Ele não era capaz de fingir. Ele dizia o que pensava e buscava a verdade sem usar máscaras. O primeiro contato de Natanael com Jesus, que é a parte mais linda desses contos religiosos, é icônico. João 1:45-51. Filipe o convida e Natanael, na sua total franqueza, solta a pérola. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veja bem, meu amigo, isso não é maldade, é ceticismo sincero, baseado na má reputação da cidade. E a reação de Jesus é de profundo acolhimento. O mestre o elogia diante de todos. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, não há falsidade, nem engano. Meu Deus, que elogio! Jesus não estava interessado em um sim fácil, mas em um coração que busca a verdade, mesmo que essa busca comece com uma dúvida ou um preconceito. É uma das verdades mais libertadoras baseados na Bíblia. A caminhada de Bartolomeu Natanael é marcada por essa honestidade brutal, tanto diante de Deus quanto dos homens. Ele não precisou de grandes sermões ou correções. Ele se rendeu diante daquele que o viu debaixo da figueira, ou seja, que o conheceu em sua intimidade, em seu momento de introspecção. Isso nos ensina que a verdadeira espiritualidade não é a performance de santidade, mas a entrega genuína de quem somos, com nossos defeitos e qualidades, para o único que pode nos transformar. A aplicação prática para a gente é direta, meu irmão. Você tem sido sincero com Deus. Você tem tido coragem de dizer a Ele o que realmente pensa, o que realmente sente, mesmo que seja aquela dúvida feia ou aquele preconceito bobo. Seja um Bartolomeu. A oração sincera não é a mais elaborada, mas a mais honesta. É abrir o coração e dizer: Senhor, não estou entendendo isso. Ou, eu não estou conseguindo amar essa pessoa. Me ajuda. O narrador o mostra indo cada vez mais longe, levando o evangelho até terras distantes, possivelmente a Índia. Segundo a tradição, a sinceridade dele se tornou a força para a missão. O legado de Bartolomeu é o convite à transparência total. Não precisamos ser perfeitos para agradar a Deus, mas precisamos ser verdadeiros. Ele nos mostra que a graça se manifesta na honestidade. Que tal começar hoje a ter conversas mais reais com o Mestre? E por falar em necessidade de prova e em não aceitar rumores, o próximo discípulo nos traz a essência da dúvida que busca a fé. Vamos sair da sinceridade imediata de Bartolomeu para a desconfiança dolorida de Tomé. Tomé, quem precisou tocar para crer? Pois é, meu amigo, que virada de perspectiva a gente encontra agora nesses contos religiosos. Saímos do homem da sinceridade pura e chegamos em Tomé, o mestre da dúvida. Olha só, Tomé não aceitava rumores, não se contentava com discursos prontos. Ele era o cara do "eu preciso ver para crer", quando os outros discípulos, cheios de alegria, contam a ele: "Vimos o Senhor". João 20:25, ele coloca o seu não negociável: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos e não colocar o meu dedo no lugar dos pregos e a minha mão no lado, de jeito nenhum eu vou crer". É fácil julgar Tomé, né? Dizer que ele foi fraco, que teve pouca fé. Mas o narrador nos convida a humanizá-lo. A dúvida de Tomé não era rebeldia contra Deus, era dor. Era o medo terrível de se iludir, de acreditar em uma mentira depois de ter vivido um luto tão profundo. Ele amava Jesus, a ponto de se dispor a morrer com ele. João 11:16. E por isso, a perda e o trauma da cruz eram reais demais para serem substituídos por uma história bonita. A incredulidade dele era, na verdade, uma busca desesperada por uma certeza sólida, por algo que pudesse ancorar sua fé quebrada. A Bíblia, sendo fiel e baseados na Bíblia no que conta, não esconde essa fragilidade. O clímax da história de Tomé é um dos encontros mais ternos e diretos de toda a Escritura. João 20:26-29. 8 dias depois, Jesus aparece e vai direto ao ponto, dirigindo-se a ele, sem rodeios ou julgamentos. "Ponha o seu dedo aqui.
Veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. A cena é chocante e cheia de amor. Jesus não o pune, ele o acolhe na sua fragilidade e o convida a tocar na sua ferida. É o tema da nossa reflexão, da ferida à fé. O Tomé precisou da ferida de Cristo para curar a ferida da sua própria alma. E quando Tomé finalmente toca, ou talvez nem precisou tocar, a presença de Jesus já bastou, sua confissão não é um simples agora creio. É a declaração de fé mais robusta de todos os discípulos. Meu Senhor e meu Deus. João 20:28. Ele vai do ceticismo total à adoração absoluta, reconhecendo Jesus como Senhor e, mais do que isso, como Deus. A aplicação prática para você, meu amigo, é esta. Se você está duvidando, traga a sua dúvida para o pé da cruz, para a presença do ressuscitado. A oração do Tomé foi respondida. Ele teve a prova. O seu medo de se iludir pode se tornar o motor que te levará a uma fé mais profunda e inabalável. O legado de Tomé é a prova de que a dúvida, quando bem canalizada, leva à adoração. Ele nos ensina que o Mestre tem paciência com as nossas questões mais profundas e que ele se revela na medida da nossa necessidade. A tradição diz que ele levou o Evangelho até a Índia. Que coisa, não é? O homem que precisou tocar nas feridas foi o que as levou para o outro lado do mundo. Que a gente não se sinta mal em ser um Tomé. E por falar em ser mal visto e tocado, vamos para um dos contos religiosos mais chocantes sobre inclusão. O chamado de um homem que era desprezado pela sociedade. Mateus, o publicano. Mateus, o pecador que foi chamado à mesa. E chegamos a um dos contos religiosos mais impactantes sobre a inclusão radical de Jesus. O chamado de Mateus, também conhecido como Levi. Marcos 2:14. Para o nosso olhar moderno, Mateus era apenas um coletor de impostos, mas na Judéia daquela época, ele era odiado, visto como traidor. Pensa bem, ele estava a serviço do opressor romano, explorando o próprio povo para enriquecer. Ele era sinônimo de pecado público, de desonestidade. A sociedade religiosa o tinha cancelado, o tinha posto de lado. E é exatamente nesse lugar de rejeição e sujeira que Jesus o encontra. Que ironia mais linda, não é? A cena do chamado de Mateus é de uma simplicidade revolucionária. Mateus 9:9. Jesus passa por sua coletoria, o lugar mais impuro possível, e não faz um discurso. Não impõe uma penitência, ele apenas o chama pelo nome. Segue-me. E Mateus, o homem do dinheiro e dos números, se levanta e o segue. Mas o mestre não para por aí. Ele vai além e o convida para jantar. Isso mesmo, convida-o para a intimidade da mesa. É o choque da sociedade religiosa. Como é que esse tal de Jesus come com publicanos e pecadores? Mateus 9:11. O narrador, com essa cena, desmascara a hipocrisia de um sistema que só aceitava quem era puro por fora. Jesus inverte o jogo e mostra que o seu reino é para os doentes, para os que têm consciência de suas falhas. O chamado de Mateus, um dos contos religiosos mais potentes baseados na Bíblia, é a transformação de um homem rejeitado que encontra valor novamente. O homem que antes só via números e lucro, agora vê propósito e perdão. Ele não só foi aceito, ele se tornou o autor do primeiro evangelho, aquele que detalhou a linhagem real de Jesus e que nos mostra o Mestre como o Messias prometido. A aplicação prática é imediata, meu amigo, onde você tem se escondido por se sentir um pecador ou um rejeitado. O Mestre não te chama para te envergonhar, ele te chama para te honrar. O seu olhar não vê o seu passado, mas o futuro que ele pode construir através de você. Se a sociedade te cancelou, lembre-se de que Jesus te chama para a sua mesa. A oração de Mateus deve ter sido de profundo alívio e gratidão, a de quem se viu livre do peso do julgamento. Que tal você fazer o mesmo? Sinta o alívio de ser chamado e amado, mesmo com seus erros. O legado de Mateus é a prova de que a graça de Deus é maior do que qualquer julgamento humano. Ele nos ensina que a nossa maior vergonha pode se tornar o nosso maior testemunho. A transformação dele não foi só pessoal, ela se tornou o registro da vida de Cristo para milhões. Que coisa, hein? O traidor virou o evangelista e agora a gente vai passar para um discípulo que é o oposto do cancelamento de Mateus. Vamos falar sobre a invisibilidade, sobre o serviço que não tem aplausos. Prepara o coração para conhecer Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, o discípulo invisível. Pois é, meu amigo, depois de vermos as histórias grandiosas de Pedro,
a ternura de João e a transformação de Mateus, a gente se depara com um dos contos religiosos mais misteriosos de todos. Tiago, filho de Alfeu. Quer saber a verdade? Quase nada é dito sobre ele na Bíblia. A gente mal o vê. Ele é listado, é claro, entre os 12. Mateus 10, 3. Mas não há falas, não há grandes milagres, não há momentos de destaque que o coloquem sob os holofotes. E o narrador explora exatamente isso, o poder do chamado silencioso, do discipulado sem glamour. O Tiago, filho de Alfeu, é o nosso professor de humildade e constância. Ele é a antítese do que a nossa cultura valoriza hoje, que é o aparecer, o ser visto, o ter muitos seguidores. A vida dele foi a prova de que a fidelidade se manifesta no dia a dia, no serviço que ninguém aplaude e que pouca gente lembra. Ele esteve lá, em cada sermão, em cada milagre, em cada caminhada poeirenta, ao lado do mestre, cumprindo a sua parte sem a necessidade de ser o protagonista. Que lição tremenda! Esse dos 12 é um dos contos religiosos mais preciosos baseados na Bíblia para a nossa vida espiritual. Ele representa todos nós que servimos na retaguarda, o professor de escola dominical que ninguém conhece, o irmão que limpa a igreja depois do culto, a pessoa que ora em silêncio pelos outros. A gente vive numa época em que o anonimato parece um fracasso, mas o Tiago, filho de Alfeu, nos mostra que o verdadeiro sucesso está em ser conhecido por Deus. A aplicação prática é um convite à reflexão, meu amigo. Você tem se frustrado porque o seu trabalho para Deus não está sendo reconhecido? Você está procurando os lugares de honra que Tiago, filho de Zebedeu, queria? Lembre-se do Tiago, filho de Alfeu. A sua recompensa não vem do aplauso humano, mas da aprovação daquele que vê em secreto. A oração dele era, com certeza, um clamor pela força para continuar servindo, mesmo que o nome dele nunca estivesse no topo da lista. Que a sua maior ambição seja ter o seu nome escrito no livro da vida, e não nos trending topics da internet. O legado de Tiago, filho de Alfeu, é o da perseverança invisível. Ele nos ensina que a fidelidade é a maior de todas as virtudes e que a importância do nosso chamado não é medida pelo barulho que fazemos, mas pela profundidade da nossa obediência. Que a gente aprenda com esse discípulo que a verdadeira conexão com Deus não precisa de palco. E por falar em questionar e buscar clareza, o próximo discípulo nos traz perguntas que vão direto ao ponto sobre a revelação de Cristo ao mundo. Vamos conhecer Tadeu. Tadeu, a voz das perguntas sobre fé. Que bom que você está aproveitando essa jornada, meu amigo. A gente vai desvendando um a um esses contos religiosos de homens comuns. Agora, nos deparamos com Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, não o Iscariotes. É bom frisar. Ele é a voz das perguntas sobre a fé, o homem que queria entender a fundo as promessas e a forma como o reino se manifestaria. Não era uma dúvida cética como a de Tomé, mas uma busca por clareza, por estratégia. O momento que Tadeu brilha, mesmo que brevemente, é em uma conversa íntima com Jesus, logo após o mestre falar sobre manifestar-se aos seus discípulos e não ao mundo. Tadeu, com a mente cheia de questões práticas, pergunta: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? João 14, 22. Olha só, que pergunta mais legítima. Ele queria entender o plano de comunicação de Deus, o método, a estratégia de revelação. Ele não duvidava de Jesus. Ele queria compreender como o Messias iria se mostrar a todos. O narrador o apresenta como o homem que pede clareza, e a resposta de Jesus é, como sempre, surpreendente. O mestre não dá uma fórmula de marketing. Ele aponta para a obediência e o amor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. A lição de Tadeu, central para os contos religiosos baseados na Bíblia, é que a manifestação de Cristo no mundo acontece através da obediência amorosa dos seus seguidores. O mundo o verá em nós, e não em um grande espetáculo de luzes. A aplicação prática para a gente é clara, meu amigo. Você tem se perguntado por que Deus não intervém de forma mais óbvia na história? Por que ele não dá um sinal inquestionável ao mundo? A resposta de Jesus a Tadeu é a sua. A manifestação dele já começou.
Tadeu, e ela se dá no seu coração, obediente. A oração de Tadeu deve ter se transformado de um pedido por estratégia para um clamor por obediência. Que a sua busca por clareza se transforme em uma busca por intimidade, pois é ali que as maiores revelações acontecem. O propósito de querer entender melhor é sempre obedecer melhor. O legado de Tadeu é o da curiosidade piedosa. Ele nos ensina que perguntar e tentar compreender o propósito de Deus é uma atitude de fé. Ele foi um dos pilares da igreja, provavelmente levando o evangelho para regiões inóspitas. E por falar em ideias e propósitos, o próximo e penúltimo discípulo nos traz um choque ideológico profundo. Vamos deixar o homem das perguntas sobre a fé e conhecer Simão, que teve que trocar a revolução política pela cruz. Simão o Zelote, da revolução à cruz. Chegamos a mais um dos contos religiosos que nos mostra a pluralidade do grupo de Jesus. Simão o Zelote. Zelote era o nome de um grupo político radical da época. Pensa bem, meu amigo. Simão era um nacionalista fervoroso, um homem com ideais políticos extremistas e uma sede ardente por libertação nacional. E ele via essa libertação na ponta da espada. Ele entra no discipulado com a mente fixada em uma revolução terrestre, querendo que Jesus fosse o Messias rei que expulsaria os romanos e restauraria o trono de Israel. Coloca isso na sua mente. O grupo dos 12 tinha um coletor de impostos, Mateus, que era um traidor romano, e um zelote, Simão, que era um revolucionário anti-romano, salada ideológica. E Jesus não demitiu nenhum dos dois. Ele os chamou para sentarem à mesma mesa. O narrador enfatiza o choque entre a ideologia de Simão e o chamado de Cristo. Simão queria uma bandeira. Jesus falava em carregar uma cruz. Simão queria poder político. Jesus falava em reino de Deus. Aos poucos, Simão percebeu que o reino que Jesus pregava era muito maior do que qualquer bandeira ou libertação nacional. A convivência com o Mestre transformou o seu ativismo político em devoção espiritual. Ele entendeu que a verdadeira escravidão não vinha de Roma, mas do pecado, e que a verdadeira revolução era a do coração. A lição de Simão, um dos mais profundos contos religiosos baseados na Bíblia, é que o discipulado exige uma reorientação completa dos nossos ideais mais fervorosos. A aplicação prática para você é esta: o que na sua vida é mais importante do que Jesus? Qual bandeira ou ideologia você tem defendido com mais paixão do que o Evangelho? O chamado de Simão nos convida a renunciar às nossas agendas pessoais, mesmo as mais justas, em prol de um reino que não é deste mundo. João 18:36. A oração dele deve ter sido a de quem pede para trocar a espada pelo amor, o ativismo pela adoração. A revolução que ele liderou não foi mais nas ruas, mas nos corações. O legado de Simão, o Zelote, é o da conversão de uma paixão. Ele nos ensina que a energia que usamos para lutar por causas terrenas deve ser canalizada para a causa eterna. Que a gente aprenda com ele a focar no reino que realmente vale a pena. E por falar em escolha e em coração que opta por outro Senhor, a gente chega agora, inevitavelmente, ao último e mais trágico dos contos religiosos: Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, quando o coração escolhe outro Senhor. Pois é, meu amigo, chegamos ao conto religioso mais sombrio e mais necessário para a nossa reflexão: Judas Iscariotes. É fácil demonizar Judas, né? Colocá-lo como o vilão de uma peça de teatro. Mas o narrador, com uma sabedoria que só a Bíblia nos convida a humanizá-lo. Judas não era um robô do mal. Ele era um homem comum, com as mesmas fraquezas que os outros, mas que fez uma escolha diferente, uma escolha trágica. O drama de Judas é o drama do coração que se divide. Ele estava ali, vendo os milagres, ouvindo os sermões, convivendo com a luz, mas no seu íntimo havia algo errado. Os contos religiosos nos mostram que a ambição, a decepção e o calculismo foram se instalando em sua alma. Ele era o tesoureiro, e o dinheiro começou a falar mais alto que a voz do Mestre. João 12:4-6. Ele, como Simão, o Zelote, provavelmente tinha expectativas políticas. Queria um Messias que agisse logo, que tomasse o poder. A narrativa nos mostra o momento exato em que ele acredita saber melhor que Jesus. O Mestre fala de amor, de serviço, de sacrifício, e Judas pensa em prata, em poder e em negociação. A traição não foi um ato repentino, foi o ápice de um coração que se afastou gradualmente. Ele acreditou que poderia forçar a mão de Jesus, que poderia controlar a situação. Ele entregou o Mestre com um beijo, o sinal da intimidade transformado no símbolo da hipocrisia. Mateus 26:48-50. A lição de Judas é dura
mas vital, e está fortemente baseados na Bíblia. É possível estar perto de Jesus e ainda assim não ser transformado por ele. O drama dele é o de todo aquele que tenta barganhar com Deus ou servir a dois senhores. Mateus 6:24. A traição, meu amigo, não é o ato final, é o resultado da ganância, da culpa e do silêncio que se segue, uma tragédia que ecoa para sempre. O remorso dele foi tão grande que o levou ao desespero em vez de ao arrependimento. Ao contrário de Pedro, que chorou e voltou para Jesus, Judas se fechou em sua própria dor. O legado de Judas não é o de um vilão, mas o de um alerta. Ele nos ensina que a nossa escolha é diária. A oração que a gente deve fazer, olhando para a história dele, é: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139, 23, 24. Que a gente aprenda a não deixar que a decepção ou a ganância nos seguem. A história dele é um convite para examinarmos a quem, de fato, estamos servindo em nossas vidas. Pois é, meu amigo, que jornada intensa foi essa, não é mesmo? Vimos 12 homens, alguns impulsivos, outros céticos, alguns ambiciosos, outros invisíveis. A verdade, o narrador conclui, é que esses 12 não eram santos intocáveis, não. Eles eram a síntese da humanidade. Eram pescadores, cobradores de impostos, revolucionários, todos pecadores comuns. E a vida deles, com todas as suas curvas e contradições, foi colocada diante de uma luz que os expôs, os desafiou e, no final, os transformou, ou no caso de um deles, os destruiu. Tudo por causa de suas escolhas diante de Cristo. O grande tesouro desses contos religiosos, baseados na Bíblia, é que eles são um espelho. Sabe por quê? Porque a mesma escolha que foi apresentada a eles está sendo apresentada a você, a mim, a cada um de nós. Não se trata de uma história antiga. É um drama que se desenrola no nosso coração hoje. É a escolha entre a ganância de Judas e a ambição transformada de Tiago, entre o ceticismo dolorido de Tomé e a fé impulsiva de Pedro, entre a discrição de André e a visibilidade de Mateus. Então, eu te faço a pergunta que realmente importa. Em qual desses 12 você se vê? Seja sincero. Você se vê na negação vergonhosa de Pedro, mas que teve a chance de se arrepender? Ou talvez na racionalidade de Filipe, que precisa ver para crer, mas que se curva à pessoa de Jesus? Ou quem sabe, na paixão não canalizada de Simão, o zelote, que precisa trocar a espada pela cruz? O propósito desses contos religiosos não é te apontar o dedo, mas te convidar a um exame de consciência sincero. A vida de cada um deles, dos mais famosos aos mais invisíveis, dos mais corajosos aos mais medrosos, é um convite para pararmos de achar que Deus só pode usar o que é perfeito. Ele usa o nosso estrago para construir a sua glória. A história deles, meu amigo, está longe de ser um conto que ficou no passado. A forma como eles lidaram com as suas falhas, os seus medos, as suas ambições e o chamado de Cristo, tudo isso ainda conversa, e muito, com a nossa vida, com a sua vida. A história deles ainda está em andamento. O vídeo termina com essa sensação clara de que a história deles ainda conversa com a nossa. O que você fará com essa reflexão? Vai continuar vivendo no automático ou vai permitir que o chamado de Jesus te transforme, assim como transformou aqueles 12 homens? Que a sua jornada seja de profunda conexão com aquele que transforma pescadores em pastores. E se você gostou dessa reflexão, já sabe o que fazer. Conclusão. Uau! Que jornada, hein, meu amigo? Vimos que os 12 discípulos eram gente como a gente. E a grande lição é que o Mestre te chama, não importa o seu passado. Agora, eu te pergunto, qual dos 12 te tocou mais fundo? O fracasso de Pedro, a discrição de André ou a dúvida de Tomé? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Compartilhe qual desses contos religiosos e baseados na Bíblia conversou com a sua história hoje. Sua experiência inspira toda a nossa comunidade. Se você foi tocado, transformado e aprendeu algo novo, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações. É a única forma de garantir que você não perca os próximos conteúdos que vão revolucionar a sua fé. E a transformação não para por aqui. Para aprofundar ainda mais, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora.